Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira webconferência da nossa disciplina aí de programação estruturada com C. Eu vou pedir para vocês para deixar o microfone fechado, né, para não dar nenhum ruído, mas sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, podem abrir o microfone, podem perguntar à vontade, tá bom? O nosso objetivo aqui é resolver os exercícios das aulas 3 e 4 do nosso curso, né? E também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, sim. Eu preferiria que vocês, se fosse alguma dúvida sobre a disciplina, sobre algum outro assunto que não fosse os exercícios, que vocês deixassem essas dúvidas lá para o final, tudo bem? Vamos começar, então. Primeira coisa, a gente está aqui com o nosso ambiente do DevC++, nós podemos até alternar. Eu posso, por exemplo, resolver um algoritmo aqui no DevC++, e depois eu posso abrir aqui o nosso compilador online e resolver um outro exercício lá no compilador online. Vai dar preferência, se vocês quiserem, eu posso fazer um e outro também, tá? A vantagem do compilador online é que vocês conseguem escrever código, né? Treinar isso aí, inclusive no celular de vocês, né? Isso que é interessante. Você pode pegar o celular, um tablet, né? E às vezes treinar ali, escrever um código, executar um programa, né? Eu acho que é bastante válido isso aí. Bom, enfim, vamos então começar. A gente está aqui com o DevC++. A primeira coisa que, inclusive, eu falo nas nossas em algumas videoaulas que eu adicionei a mais ali no nosso curso, que mostra esses mesmos exercícios resolvidos, a gente precisa criar um projeto aqui no DevC++, ok? Então, a gente vai lá em Novo, Projeto, ok? Console Application, ou seja, é uma aplicação console que a gente vai estar utilizando, mas escolha um projeto C++, ok? Escolha um projeto C++. Na nossa videoaula eu explico o porquê, tá? Tem alguns probleminhas ali que a gente encontrou durante a execução. Escolhendo projeto C++, vocês não vão ter esse problema, tá? Então, ok, vou iniciar um novo projeto aqui. Vocês podem salvar esse projeto, ok? Onde vocês quiserem. Vocês vão ver que vai abrir aí um esqueleto de código, né? Já tem alguma coisa aí, tem um include, só que como é C++, ele está include IOStream e não stdio.h. O main, vocês vão ver que tem uma coisinha a mais aqui. Na verdade, na prática, a gente pode tirar isso aqui, ok? Pode tirar esse comando return aqui, tá? E aí a gente pode até deixar aqui e deixar o nosso esqueleto de programa, que é o include stdio.h. O que significa stdio.h? std, standard, padrão, io, input, output, ou seja, é a biblioteca padrão de input, output, ou seja, entrada e saída do C, tá? Vamos lá. A gente vai começar, então, com a aula 3, primeiro exercício da aula 3. Eu vou colocar aqui a descrição desse nosso exercício. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a descrição desse nosso exercício. Ó. Eu vou abrir um comentário em C, tá? Barra asterisco, fecha com asterisco barra, ok? Tudo que está entre esse marcador de início e esse marcador de fim é um comentário em C. Vamos lá, está aqui a especificação e vamos ler. A prefeitura de determinado estado abriu uma linha de crédito para os servidores municipais. O valor máximo do empréstimo não pode ultrapassar 30% do salário bruto. Vejam, aqui já está falando uma variável interessante. Tá? Salário bruto. Implemente um programa em C que permita entrar com o salário bruto. Então, vejam, o meu programa ele vai solicitar o salário bruto e também o valor do empréstimo. São duas variáveis que a gente vai solicitar a leitura aí ao usuário. E, ao final, informe se o empréstimo pode ou não ser concedido. Devemos usar o comando if, ok?
Pessoal, para quem assistiu lá as minhas videoaulas, vocês vão ver que eu gosto de fazer um esqueleto do nosso algoritmo. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Quais são as variáveis que estão sendo solicitadas aqui? Bom, o algoritmo, o programa, eu falo algoritmo porque às vezes eu também leciono algoritmos, né? Acredito que vocês devem ter feito algoritmos comigo, pelo menos grande maioria. Então, de vez em quando eu falo algoritmo, programa, estou falando da mesma coisa, tá, pessoal? Então, o nosso programa, ele pede o salário bruto e o valor do empréstimo, não é isso? Vou colocar um esqueletinho de código aqui para dizer isso aqui, tá? Ó, eu vou precisar solicitar o salário bruto. Depois, eu vou precisar fazer o quê? Solicitar o valor do empréstimo, certo? Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu preciso verificar se o valor do empréstimo não ultrapasse 30% do salário bruto. Ou seja, eu vou precisar verificar se o empréstimo pode ser concedido ou não. E para isso eu vou usar o comando if, ok? Eu gosto sempre de escrever os meus programas assim. Eu coloco comentários para dizer o que eu vou fazer, tá? E em seguida eu coloco o código correspondente a cada trechinho desse de comentário, tá? Então vamos lá. Como é que a gente solicita o salário bruto? A gente tem que armazenar esse salário bruto em algum lugar. Então vamos lá. A gente precisa declarar uma variável que eu vou chamar de salário bruto, tá? E a minha variável vai ter o tipo float, ou seja, é um valor com casa decimal. Então, meu salário bruto vai ser armazenado numa variável do tipo float. Aí, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho uma dupla que anda sempre junta, lembrando lá de algoritmos, né? Lá no algoritmos eu tinha um comando escreva e um comando leia. Esses comandos aqui são os comandos printf e scanf. O printf é o nosso escreva, o scanf é o nosso leia. E o printf, eu vou usar ele para escrever na tela. Entre com o salário bruto, ok? Então, ele vai escrever ali na tela. Entre com o salário bruto. E o scanf vai ser para fazer a leitura da minha variável. Vamos lá. Como é que funciona o scanf? Eu coloco aqui um texto que vai dizer o que eu estou lendo. Lembram? Lá na nossa aula eu falo isso. Se eu estou lendo um valor do tipo real, então eu vou ter que colocar aqui nesse texto, entre aspas, duplas, um porcentagem F, ok? É um marcador, um especificador de formato. Isso aqui que vai dizer que para o scanf, para ele ler um valor do tipo real, tá? E aqui eu preciso colocar minha variável salário bruto. Opa, mas muita atenção nesse ponto aqui, tá? Scanf, antes do nome da variável, eu tenho que colocar um ezinho, tá? E por que esse ezinho? O que significa esse ezinho? Esse ezinho significa o endereço da variável. Então, acompanhe comigo. O scanf, ele vai solicitar a leitura de um valor no teclado e vai armazenar esse valor no endereço da minha variável salário bruto. Ok? Vamos lá? Como é que a gente solicita agora o valor do empréstimo? É muito parecido. Primeiro, nós vamos declarar uma variável aqui, que eu vou chamar de valor do empréstimo. Também é uma variável do tipo float, tá? Em seguida, eu vou colocar um printf para escrever na tela entre com o valor do empréstimo, certo? Olha lá, printf entre com o valor do empréstimo. E em seguida, eu vou ter um comando scanf, muito parecido com esse scanf que eu escrevi aqui em cima, que vai solicitar o valor do empréstimo. Chamando a atenção para o nosso ezinho antes do nome da variável, tá? Nunca se esqueçam desse ezinho aqui, tá? Só quando essa variável for do tipo string, ou seja, do tipo texto, que você não vai colocar esse ezinho. Mas eu até recomendo, não use scanf com porcentagem S, tá joia? Prefiram usar o comando gets. Por quê? Lá na nossa videoaula eu explico. O scanf, ele lê uma palavra,
tá? Se você digitar um texto que tenha duas palavras, por exemplo, um nome composto, Luiz Reginaldo, ele só vai pegar a primeira palavra. Se você digitar Luiz Reginaldo, você vai pegar o Luiz, tá? E o gets, ele pega a linha de texto inteira, tá? Então, prefira, no lugar do scanf com porcentagem S, o gets, tá? Agora, vamos lá. Como é que a gente verifica se esse empréstimo pode ser concedido? Vamos lá. A gente vai precisar calcular o valor máximo do empréstimo. O valor máximo do empréstimo, lá para a especificação do meu programa, eu estou vendo que é 30% do salário bruto. Como é que eu faço isso? Eu posso escrever assim, ó. É 30 dividido por 100, ok? E isso aqui multiplicado pelo salário bruto. Então, isso é o quê? É 30% do salário bruto, certo? Pergunta, por que eu coloquei aqui simplesmente 30? Né? Por quê? Porque em C, pessoal, tem uma coisa muito importante. Se você divide um valor inteiro por outro valor inteiro, o C, ele faz uma divisão inteira. Ou seja, vai dividir 30 por 100, vai dar zero isso aqui, tá? Então, eu coloco aqui 0,00 para que ele não veja isso aqui como um valor inteiro, e sim como uma constante do tipo real, ok? Então, um valor do tipo real dividido por um valor do tipo inteiro, ele faz uma divisão real, tá bom? Muita atenção nesse ponto, tá? Não é só a linguagem C que faz isso aqui. Várias outras linguagens, você tem que tomar cuidado com essa divisão entre dois inteiros, que ele pode fazer uma divisão inteira, ok? Vamos lá. O que é a verificação? Eu preciso ver se o valor do empréstimo é maior do que o valor máximo do meu empréstimo, certo? Então, aquilo que eu informei como valor do empréstimo, eu quero saber se o valor do empréstimo for maior do que esse valor máximo, o que vai acontecer? A gente vai mostrar uma mensagem na tela. Olha, esse empréstimo não pode ser concedido, porque ultrapassa o valor máximo. Então, vamos lá. Olha só, estou colocando um printf aqui, reparem, ele vai mostrar na tela, o empréstimo não pode, vou até colocar aqui maiúsculo, não pode ser concedido, porque ultrapassa o valor máximo de... Reparem, o que é isso aqui? É um marcador de posição. Lembram? Lá no printf, se você colocar ali um porcentagem F no meio desse texto, abriu aspas duplas, fechou aspas duplas, esse porcentagem F vai ser substituído pelo valor que vai vir depois do texto. Então, repare, tem uma vírgula aqui e tem um valor do tipo float. Reparem, valor máximo do empréstimo tem o tipo float, certo? Então, o C vai substituir o valor dessa variável aqui, aonde aparece esse porcentagem F. E o que é esse ponto 2 que vem antes do F? Ora, esse ponto 2 é o formatador que vai dizer que esse valor ele precisa ser mostrado com duas casas decimais, ok? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos seguir? Certo. Então, como é que... Oi, pode perguntar. Eu queria, na verdade, seria algo mais para o final. Se eu, por alguma razão, errar alguma coisa no código, eu não perceber e compilar, e aí ele acusar que teve o erro, eu consigo voltar e corrigir? Consegue. Consegue. Eu não consegui corrigir. Tá. A gente vai simular isso aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que vocês consertam, tá bom? Ok, obrigada. Vamos lá, como é que o if funciona? O if, na verdade, é um comando condicional. Antes do if, a gente viu que os comandos eram executados em sequência. O compilador executava isso, um atrás do outro, os comandos, ok? Quando ele chega no if, o if, na verdade, ele serve para a gente dizer se um comando ele vai ser executado ou não. Então, eu tenho aqui uma condição. Se essa condição ela leva a um valor verdadeiro,
o comando que está aqui entre chaves vai ser executado, ok? É assim que o if funciona. Agora, se a condição for falsa, ele executa o que está no else. Isso se o nosso programa tiver um else, tá bom? Nem sempre esse else aqui não é obrigatório. Então, vamos lá. Se ele cair no else, significa que essa condição aqui, ela é falsa. E aí a gente vai mostrar na tela essa mensagem. Que o empréstimo, nesse caso, ele pode ser concedido, porque não ultrapassa o meu valor máximo. Tá joia? A condição ser falsa significa que o valor do empréstimo não é maior do que o valor máximo do empréstimo. Tá joia? Vamos lá. Para executar esse programa, primeiro você clica aqui para compilar, certo? Ó, é a primeira vez que eu estou clicando, eu não salvei o arquivo, vou salvar, certo? Ele vai executar aqui, vocês estão vendo? Se deu tudo certo, ele vai mostrar aqui, ó. Resultado da compilação, erro 0, tá? Vamos executar esse programa e depois eu vou simular um erro. Eu posso rodar aqui, ele vai pedir o salário bruto, por exemplo, se eu entrar 1.000 e o valor do empréstimo eu colocar 400, repare que 30% é 300, né? Ele vai falar que o empréstimo não pode ser concedido, porque ultrapassa o valor máximo, que é 300, 30% do salário bruto, tá certo? Bom, ok. Um ponto interessante vamos lá. A gente esqueceu um ponto e vírgula aqui, tá joia? Aí, vamos lá, quando a gente pede para compilar, repare, ele deu erro aqui. Mas repare que ele já aponta a linha como vermelho, repare que o erro está na linha de cima, porque faltou um ponto e vírgula. Mas olha só, ele está falando o seguinte, ó, é esperado uma vírgula ou um ponto e vírgula antes do if. Repare que ele já está dizendo qual que é o problema, vocês estão vendo? Então, antes do if, o que está antes do if? Você já vê a linha anterior, opa, realmente está faltando um ponto e vírgula aqui, tá bom? Um ponto interessante também você pode compilar, ok? Você pode clicar aqui do lado, repare, ele colocou uma linha vermelha, isso aqui é um breakpoint, tá, pessoal? Vocês podem parar a execução do programa aqui nesse ponto. Se você executar aqui, ó, com depurar F5, vocês vão ver o seguinte, olha só, ele vai executando o programa normal, ok? O valor do empréstimo, 200, por exemplo. Reparem, ele parou aqui atrás. Ele parou aonde? Bem no meu breakpoint, ó. Se eu passar o mouse em cima das minhas variáveis, ó, reparem, o valor do empréstimo está armazenando 200, salário bruto está armazenando 100, 1.000, né? Ó, ele está bem aqui. Se eu clicar aqui, ó, próxima linha, veja, ele foi para a próxima linha. Ele já calculou aqui o valor máximo do empréstimo, ele executou essa linha, é 300. E aí ele vai para o if, vamos ver? Valor do empréstimo, 200, valor máximo do empréstimo, 300. O valor do empréstimo é maior do que o valor máximo do empréstimo? Não, essa condição é falsa. Vamos ver o que vai acontecer? É falso, ó. Ele caiu no else, repararam? Aí ele vai executar esse comando aqui, tá? Executou, vocês podem ver aqui na janelinha, tá joia? O empréstimo pode ser concedido porque não ultrapassa o valor máximo, tá joia? E vocês podem até continuar que ele executa até o fim, tá? Para tirar o breakpoint é só clicar aqui. Recomendo a vocês que façam isso, tá, pessoal? Coloquem breakpoint, executem o programa passo a passo. Com isso, vocês vão aprender muito. Passem o mouse em cima das variáveis, vejam o valor que a variável está armazenando, peguem os programas, os que a gente está trabalhando no curso, coloquem aqui, executem eles passo a passo para entender melhor o que o programa está fazendo, ok? É um grande aprendizado, tá? Esse foi, então, o primeiro exercício da aula 3, tá? Vamos, então, para o segundo exercício. Vocês têm alguma dúvida nesse exercício aqui? Podemos seguir? Ok, vamos lá então, pessoal. Bom, primeira coisa, vamos lá, eu vou apagar esse código aqui. Vou colocar a especificação aqui do nosso
algoritmo. Vamos apagar aqui, deixar o main só com abre e fecha colchetes, ok? Vamos lá. Em uma fábrica de veículos, o salário base de um montador da linha de fabricação é R$ 800. Além do salário base, o montador recebe um adicional de produtividade, com base na quantidade de veículos que ajudou a montar no mês. O salário final que vai ser pago a esse montador vai seguir as seguintes regras. Se o número de veículos montados for menor do que 20, o montador não recebe adicional. Se o número de veículos montados for superior a 20 e inferior a 50, ele vai receber um adicional de 150 por veículo montado. Se o número de veículos montados for superior a 50, ele vai receber um adicional. Reparem, isso aqui já está dando ideia do que a gente vai precisar fazer. Olha só, se o número de veículos montados for menor do que 20, calculou alguma coisa. Else if, tá joia? O número de veículos montados for entre 20 e 30, faz alguma coisa. Else if for maior do que 50, percebam, a gente tem várias condições. Uma delas vai ser executada. Para isso, a gente usa aquela estrutura do if com else if. Vamos lá? Vamos montar o esqueleto desse programa? Primeira coisa que vai ser feita, deixa eu abrir um espaço aqui, tá? A gente vai solicitar o salário base, tá? Logo em seguida, o que a gente vai precisar fazer? Ora, a gente vai precisar solicitar a quantidade de veículos que foram montados no mês, para a gente poder calcular, então, qual vai ser o salário final dele. Tá joia? E aí, a gente vai construir as regras, né? E quais são as regras? As regras são assim, se o número de veículos montados for menor que 20, não recebe adicional. Agora, se o número de veículos montados estiver entre 20 e 50, recebe 150 por veículo montado. Se o número de veículos montados for maior do que 50, ele vai receber 250 por veículo montado, ok? Reparem, esse é o esqueleto do nosso programa. O que a gente precisa fazer agora é colocar o código correspondente a cada um desses comentários aqui. E a gente vai ter o programa resolvido, ok? Então, primeira coisa, solicita o salário base. Para isso, eu vou declarar uma variável que vai ser o salário base do tipo float, ok? E aí eu vou ter um comando printf entre com o salário base e um scanf que vai ler o valor do salário base, ok? Para solicitar a quantidade de veículos montados, ora, a quantidade de veículos montados é um valor inteiro, porque eu não monto meio veículo, eu não monto 3 veículos e meio, eu monto um veículo, 3 veículos, ok? Então, eu vou ter que o número de veículos montados vai ser uma variável do tipo int, ok? Sempre que o programa pedir algum dado, solicitar a entrada de algum dado, já tenham isso como regra, pessoal. Vocês vão declarar uma variável para armazenar esse dado, ok? Repare, se o programa pede um dado, você precisa armazenar ele em algum lugar. Então, a gente precisa declarar uma variável, ok? E aí, você vai ter um comando printf, para escrever alguma coisa na tela, um scanf, para ler o valor para essa variável, ok? Bom, temos o salário base, temos o número de veículos montados. Vamos agora fazer essas verificações. Vamos ver qual que é o salário do mês. Então, vamos declarar aqui uma variável, que eu vou chamar de salário do mês, e a gente vai começar a escrever as nossas regras. Vamos lá. Primeira coisa, se o número de veículos montados for menor do que 20, vamos lá, eu vou escrever esse código aqui. Eu vou deixar essa chave aqui, tá joia? Daqui a pouquinho eu vou descer ela, tá? Se o número de veículos montados for menor do que 20, o que ele vai fazer? Ora, ele não recebe adicional. Então, o salário do mês vai ser simplesmente o salário base, ok? Vamos lá, agora eu vou jogar essa chave para debaixo desse comentário. Por quê? Porque eu vou ligar
uma condição aqui a esse if. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar isso aqui. Agora, se a condição for falsa, eu quero que ele olhe para essa outra condição. E aí, como é que eu faço? Na verdade, eu vou estar colocando um outro if aqui, tá joia? Eu estou usando else if. Reparem. Se essa condição for falsa, for verdadeira, ele executa isso. Se ela for falsa, ele vai olhar se essa outra condição aqui é verdadeira. Se ela for verdadeira, ou seja, se o número de veículos montados tiver entre 20 e 50, eu vou calcular o salário do mês da seguinte maneira. O salário do mês vai ser o salário base mais o quê? 150 multiplicado pelo número de veículos montados, ok? Vejam que essa minha fórmula reflete o que está escrito aqui em cima no meu comentário, certo? Vamos lá. Caso contrário, e aí eu vou para a última condição, e vai me dizer que se o número de veículos montados for maior do que 50, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra coisa aqui. E essa outra coisa é, o meu salário do mês agora vai ser o quê? Vai ser o meu salário base, certo? Mais 250 multiplicado pelo número de veículos montados. Pronto. Então, repare que meu if funciona assim. Se essa condição é verdadeira, ele executa isso. Caso contrário, se essa condição é verdadeira, ele executa isso. Caso contrário, se essa condição for verdadeira, ele executa isso. Reparem, essa estrutura de if com else if, você usa quando você tem várias condições e você, no seu programa, uma delas vai ser verdadeira. E aí, dependendo do valor da condição, você quer executar um determinado comando, calcular um determinado valor, ok? Então, vamos lá. E aí, feito isso, eu tenho um valor nessa minha variável salário do mês. Então, eu vou colocar aqui, mostrar o valor dessa minha variável, ok? Dúvidas aqui, pessoal? Vamos lá. Eu vou compilar aqui o programa. Então, sempre, pessoal, escrever o programa, ó, clica aqui para compilar, tá joia? Vou colocar um breakpoint bem aqui na hora dele calcular o salário do mês, tá joia? Então, vamos lá. Vamos executar aqui. Qual que é o salário base? Vou colocar aqui que o salário base é 1.000. Número de veículos montados no mês. Vou escolher um valor aqui de 40, ok? Ó, tem um enter aqui. Reparem que o meu breakpoint, ó, o meu programa parou bem no meu breakpoint. Vamos ver? Olha só. As minhas variáveis, salário base, ó, 1.000, que eu formei. Número de veículos montados, 40. Então, vamos ver. Essa condição é verdadeira? Não, ela é falsa. Ó. O número de veículos montados é 40. Não é menor do que 20. Então, se eu clicar aqui na próxima linha, reparem, ele vai olhar para a próxima condição. O número de veículos montados, 40, é maior que 20? Verdadeiro. E, ao mesmo tempo, é menor do que 50? Verdadeiro também. Então, essa condição é verdadeira. Então, ele vai executar essa linha, dizendo que o salário do mês vai ser o salário base, que é 1.000, mais 150 multiplicado pelo número de veículos montados, que é 40. Então, se eu executar isso, o meu salário do mês é 7.000. Repare que ele executou aqui e daqui ele já pulou para cá. Por quê? Porque esse else if, ele não vai chegar aqui. Ele vai olhar, essa condição é verdadeira, executa isso. Então, ele não vem para esse else, ele só viria para esse else aqui se essa condição fosse falsa, ok? E aí ele vai mostrar o salário do mês. Vamos lá, próxima linha. Então, vocês vão ver, o salário do mês é 7.000, ok? Então, vamos lá, próxima linha. Continuar, ele terminou a execução do programa, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui nesse programa? Vocês entenderam a ideia do if com else if?
O interessante aqui, pessoal, olha só, com esse tipo de encadeamento, eu consigo executar isso, ou isso, ou isso, ou eu poderia ter outras condições, né? Então, eu poderia executar um comando entre vários. Eu poderia ter 10 opções aqui, e eu estou querendo executar uma delas, tá? É para isso que eu uso o else if, tá? Vamos lá, vamos seguir, pessoal. O próximo é esse aqui. Olha só, é um com o comando switch. Implemente um programa em C que faça o seguinte. Ele vai ler um código em DDD, tá? Um código em DDD. Opa, peraí, pessoal, perdão. E aí, depois da leitura, ele vai classificar esse código de acordo com os dados da tabela. Tá joia? Então, eu vou informar um DDD. Se for 11, ele vai falar que é São Paulo. Se for 21, Rio de Janeiro. E assim por diante, tá? Se o meu código não estiver na tabela, ele tem que mostrar uma mensagem dizendo que ela não está na tabela. Ok? Então, primeira coisa, eu vou apagar aqui. Vou deixar só a nossa funçãozinha main, tá? E, do mesmo jeito que a gente fez com os nossos outros programas, a gente vai fazer o seguinte, colocar aqui um esqueletinho de código, né? Primeira coisa, ele vai solicitar o DDD, tá? E depois ele vai classificar o DDD, tá? É só isso que esse nosso programa faz. E aí depois ele vai apresentar o resultado, tá bom? É isso que ele vai fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que ele vai fazer? Solicita o DDD. Pessoal, o DDD é um valor do tipo inteiro, porque, reparem, é 11, é 31, etc. Então, vamos lá. Ele vai solicitar aqui o DDD, então, tá? Entre com o DDD. Então, ele vai lá. Tem uma variável do tipo inteiro, eu vou dar um scanf para informar o DDD, tá? Como é que eu vou classificar, pessoal? Repare que tem essa tabela com vários valores aqui. Eu poderia escrever um if daquele. If DDD igual a 11, então a cidade é São Paulo. Else if DDD é 21, Rio de Janeiro. Else if DDD é 31, Belo Horizonte. Eu poderia usar uma estrutura dessa, mas tem um outro comando que, para esse tipo de situação, ele é melhor, ele é mais simples, que é o comando switch. Eu vou colocar aqui para vocês já como é que seria esse switch, tá? Seria dessa maneira a solução com o switch. Veja como é que é bem mais simples, pessoal. Como é que funciona o comando switch? Ele funciona assim. A gente tem uma variável, ok? Uma variável que tem que ter o tipo inteiro, eu coloco ela entre parênteses aqui no meu switch, e essa variável, ela pode assumir diferentes valores. Se essa variável, ela assumir o valor 11, eu vou executar esse comando aqui, ok? Se ela assumir o valor 21, eu vou executar esse outro comando, e assim por diante. Então, a sintaxe do switch é assim, eu abro, fecho chaves, e aqui dentro eu tenho vários cases, tá? Eu poderia ter um default aqui, não tenho nesse meu caso, mas poderia ter um default, tá? O importante é que você coloque, depois de 2 pontos, os comandos desse case específico, e lá no final você escreva break, tá? Por que esse break? Eu vou mostrar para vocês. Se vocês não tiverem esse break aqui, ele continua executando o case de baixo, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas depois que esse switch executa, cidade vai estar guardando um desses valores, ok? Ou vai estar guardando essa string em branco aqui, tá? Repare que eu uso o comando, a gente vai ver lá na unidade 4. Isso, exato. É a mesma coisa que eu interrompo lá do calango, Thiago. Eu não escrevo assim, ó, cidade recebe São Paulo. Para eu jogar um valor numa variável do tipo texto, em C, pessoal, eu sempre uso o comando strcopy, tá bom? Qual a diferença, Michael, entre eles?
olha, esses porcentagem D por scanf é para você ler um valor do tipo inteiro. Porcentagem F é para você ler um valor do tipo real. Porcentagem S é quando você está lendo o valor do tipo texto, tá joia? Esses porcentagens servem para você dizer que tipo de valor que você está lendo para a sua variável, tá? Vejam, para declarar uma variável do tipo texto, eu declaro ela assim, tá? Eu tenho que colocar essa variável do tipo char, tá joia? E tem que dizer, entre colchetes, quantos caracteres esse meu texto vai ter. Na verdade, isso é um vetor de caracteres, tá? Bom, e para apresentar os resultados? Para apresentar os resultados, eu faço assim, ó. Eu vou verificar se o que eu tenho na minha cidade está em branco ou não. Veja, eu vou escrever um pedacinho de código aqui, tá? Então, se eu tenho alguma coisa armazenada na minha variável cidade, ou seja, aqui eu estou usando uma outra função que verifica a quantidade de caracteres dessa minha variável do tipo texto, então, se ela tem mais do que 0 caracteres, eu mostro lá a cidade correspondente ao DDD e ele vai mostrar a cidade, tá joia? Agora, se essa condição for falsa, e aqui eu vou colocar o meu else, ele vai mostrar o quê? O código não está cadastrado, se a minha cidade não estiver guardando um valor desse, tá bom? Vamos executar isso aqui? Vamos lá, vou compilar. Opa, deixa eu ver o que ele deu de problema. strlen não foi declarado. Ah, muito bem. Vamos lá, deixa eu ver aqui. strlen, cidade, strcopy. Assim, a gente precisa ter um outro include aqui, além do stdio.h. Se eu não me engano, é include string.h. Certo? Vamos ver se agora vai. Certo, agora foi, tá? Eu vou colocar um breakpoint bem aqui, tá? Bem aqui. Então, vamos lá. Qual é o DDD? Por exemplo, vou colocar o DDD 31. Vejam o que ele faz. Vejam, ele veio aqui no switch, DDD 31. Vamos lá, próxima linha. Ó, ele já cai direto. Ele já vai para o valor direto. Então, vai guardar em cidade, Belo Horizonte, ó. Reparem. Próxima linha. Então, a gente vai ver que cidade está guardando Belo Horizonte, tá? Então, essa condição aqui vai ser verdadeira. Opa, ele já... Perdão, pessoal, ele já executou. Já executou. Vou rodar de novo aqui. DDD 31, tá? Então, ele parou aqui, nesse switch. Então, vamos lá, próxima linha. Tá aqui, cidade, próxima linha. Então, repare, a condição é verdadeira, ele vai mostrar que a cidade é Belo Horizonte, ok? O que acontece se eu digitar aqui um valor que não esteja na tabela, como, por exemplo, 100? Vejam, ele vai chegar no switch, 100, ok? Próxima linha, ó, ele não achou nada. Se eu tivesse um default, ele entraria no default, tá? Mas eu não tenho. Então, o que ele faz? Ele vem para cá, cidade está vazio, ok? Então, a condição é falsa, o código não está cadastrado, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou tirar esses breaks aqui, tá? Olha que interessante. Vou tirar esse break aqui, até aqui, tá? Para mostrar a vocês o que acontece. Vou compilar o programa, executar. E a gente vai digitar aqui, escolher o valor 21, certo? Vejam o que ele vai fazer. DDD é 21, próxima linha. Reparem, ele caiu no case 21, tá? Próxima linha. Reparem, como não tem o break, ele está executando o comando case de baixo. Ó, não encontrou o break? Executou de baixo. Não encontrou o break? Executou o próximo. E vamos lá. Foi até o 61. Aí, ó, ele encontrou o break. Vejam o que acontece. Que valor que a minha variável cidade está guardando?
Olha lá. Brasília. Perceberam? Ele caiu aqui, que o DDD, ó, ele era 21. Ele caiu aqui. Mas como não tinha o break, ele foi executando os comandos de baixo. Até o comando que ele achou o break e parou. Então, repare que se eu fizer isso, olha só, ele vai mostrar que o DDD 21 é Brasília. E a gente sabe que o DDD 21 deveria ser Rio de Janeiro. Tá joia? Então, aqui eu quis mostrar para vocês a importância do break, ok? Pessoal, dúvidas aqui nesse programa? Podemos seguir? Certo, vamos lá. Tá claro aí, pessoal, a explicação? Estão conseguindo acompanhar? Perfeito, muito bom, pessoal. Então, vamos lá. O próximo é assim. Ele é um pouquinho mais extenso. Vamos lá. A gente também vai usar o switch case, né? Mas vamos ver o que a gente vai fazer nele. Vejam. Uma pessoa tem as seguintes contas para pagar: conta de luz, telefone, internet. No entanto, essa pessoa não tem condições para pagar hoje, que é o dia do vencimento. Então, as contas vão sofrer atraso. Com juros, esses acréscimos vão sofrer variações de acordo com a quantidade de dias em atraso. Observe a taxa de juros a serem aplicados conforme exposto na tabela a seguir. Então, a gente tem lá uma tabela que ela diz o seguinte, né? Tem aqui L significa luz, T telefone e internet, tá joia? Então, até 15 dias, aqui ele perdeu formatação, mas se vocês verem lá no PDF, vocês vão ver que até 15 dias ele vai pagar 5% de juros na luz, 6% no telefone, 5% na internet, né? Até 30 dias já é 12% de luz, 20% de telefone, 14% de internet, né? E aí a gente vai fazer um programa, né? Que a gente vai informar o quê? A legenda da conta, o valor da conta e a quantidade de dias. E aí ele vai mostrar o quê? O valor pago, né? Considerado esses aumentos percentuais, de acordo com o atraso, tá? Tudo bem. Vamos escrever o esqueleto do nosso código aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai solicitar a legenda da conta, tá joia? Depois a gente vai solicitar o valor da conta, tá? Depois a gente vai solicitar a quantidade de dias de atraso no pagamento e, finalmente, com esses dados, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o juros, tá? De acordo com a nossa tabelinha, tá? Então, vamos lá. E, finalmente, nós vamos, então, apresentar os resultados, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Solicita a legenda da conta. A legenda, pessoal, é um valor do tipo char. Então, a gente vai escrever assim, ó, uma variável do tipo char, um comando scanf com porcentagem C para fazer a leitura da legenda, que vai ser L, T ou I, ok? Vamos solicitar o valor da conta. O valor da conta a gente vai armazenar em uma variável do tipo real, do tipo float. Então, a gente vai usar um scanf com porcentagem F, ok? A quantidade de dias de atraso no pagamento vai ser uma variável do tipo int. Então, nós vamos usar um scanf com porcentagem D, ok? Agora, vamos lá. A gente vai calcular os juros. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai declarar uma variável que a gente vai chamar de juros, ok? E vamos construir aí um switch para cada um dos casos, ok? Então, vamos lá. A gente vai ter um switch para a minha legenda ser L, ok? A gente vai ter
Um switch, para o caso da minha legenda ser T, e um switch para ela ser I. Então, L, que é luz, T de telefone, I de internet. Ok? Como é que é o cálculo da luz? O cálculo da luz, pessoal, eu vou colocar aqui já, e aí eu vou explicar para vocês, tá? O cálculo dos juros da luz vai ser assim. Vejam, se a quantidade de dias de atraso for menor ou igual a 15, o meu juros é de 5%. Caso contrário, se o dia de atraso for menor do que 30, ou igual a 30, os juros é 12%. Se não é 20%, reparem. Ó, plus 5, 12 e 20. Então, ó, 5, 12 e 20. E os dias? Eu tenho 15, 30 acima de 30. Tá joia? Então, esse if com else if é uma coisa parecida com o que a gente viu lá no exercício 2. Tá bom? Então, a gente vai usar essa estrutura aqui de if com else if. Pessoal, para o telefone, é a mesma coisa. O que muda é o valor dos juros. Eu vou simplesmente colocar aqui um if, assim, ó. Olha só. Eu tenho aqui, se com menos de 15 dias, os juros é de 6%. Menos do que 30 dias, 20%. Se não, 30% de juros. Tá joia? Isso é se a minha legenda, se eu estiver pagando a conta de telefone, tá bom? Agora vejam, no caso da internet, eu já vou ter os seguintes juros. Vamos lá. Menos do que 15 dias, eu vou ter 5% de juros. Menos do que 30, 14%. E, acima disso, 22% de juros. Pessoal, repare que eu poderia até resolver esse mesmo problema usando o if com else if, né? Mas ficaria bem mais complicado. Aqui já está um pouquinho complicado, mas seria mais complicado ainda, ok? Vamos lá. Perdão, o apresenta resultados é lá embaixo. Tudo isso aqui é o cálculo dos juros, tá? Então, feito isso, a gente calculou os juros. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar os resultados. Então, qual que vai ser o valor da conta com juros? O valor da conta com juros, pessoal, vai ser o valor da conta mais os juros em porcentagem, ou seja, divido esses juros por 100. Espera aí, esses juros é do tipo float, então quando eu dividir por 100, esse resultado vai ser do tipo float, ok? Multiplicado pelo valor da conta. E aí, simplesmente, eu escrevo um comando printf para mostrar, então, esse valor com juros e o valor dos juros. Ufa, esse ficou grande, né, pessoal? Esse programa. Mas tudo bem, é o último da aula 3, então tinha que ficar grande mesmo. Vamos lá. Vamos continuar. Dúvidas aqui, pessoal? Executar esse programa sem o if? Sem esse if aqui? Não, porque é o seguinte, o case, eu posso usar ele quando eu tenho valores, né? Para minha variável. A minha legenda assume L, T, assume um valor. Quando eu tenho uma condição que vai levar a verdadeiro ou falso, eu tenho que usar o if. Eu preciso dessa estrutura aqui, ó. Porque eu sei que os juros pode ser isso, isso ou isso. Então, eu tenho que montar uma estrutura do tipo if com else if para determinar os juros para cada um do tipo de conta de luz, telefone e internet, ok? Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Ok, Michael. Vou seguir, então. Eu vou executar isso aqui passo a passo, tá? Então, vou compilar aqui, certo? Vou colocar o breakpoint bem aqui no cálculo, depois que ele pedir o valor das variáveis, tá? E vamos lá. Eu quero a conta de telefone. Eu vou digitar T aqui, tá? Qual é o valor da conta? Vou colocar aqui que o valor da conta é... Vou colocar um número
expressivo aqui, né? 100 reais. Quantidade de dias de atraso. Eu vou colocar aqui 25 dias de atraso, tá? Então, vamos ver. Olha só. A minha legenda, então, está guardando o T. Dias, então, quando eu peço para executar a próxima linha, ele cai no case do T. Tá vendo? Dias de atraso. Vejam, é 25. Então, ele vai cair aqui. Tá joia? Eu já estou vendo aqui, ó. Ele vai olhar para aquela primeira condição, ela é falsa. Vai olhar para a segunda condição, dia de atraso é menor do que 30. Então, ele vai dizer que os juros é 20. Tá joia? Então, quando eu botar aqui, ó, repara que ele já pulou bem aqui para baixo. Então, ele estava aqui, ó, ele entrou nesse if, depois que ele entrou nesse if, não tinha mais nada para fazer nesse case T, então ele já pulou aqui para baixo. Então, vai calcular qual é o valor com juros. É o valor da conta, que é 100, mais os juros, que é 20 sobre 100, ou seja, 20% do valor da conta. Então, ele vai dizer aí que foi pago ali R$120, considerando 20% de juros, ok? Então, a gente põe aqui para execução, terminou o nosso programa. Pessoal, dúvidas aqui nesse programa? Esse já ficou bem grandinho, tá? Já complicou bastante. Mas é o tipo de programa que é bem interessante da gente estudar. Por quê? Porque a gente está vendo que, apesar do programa estar grande, a gente está vendo que ele é feito por pedacinhos, partes menores, que a gente já está entendendo muito bem. Então, quando eu peço assim, ó, entre com o valor de uma variável, solicite o valor de alguma coisa, você já vê isso aqui, ó, esses 3 comandos juntos, né? Quando eu falo, ó, tem que calcular uma coisa ou outra, vocês já começam a enxergar um if com else if, né? Vamos lá? A Jussiara fez aqui uma pergunta. Esse juros teria que vir com 0,00? Olha só. Na verdade, ele está mostrando com 2 casas decimais, tá, Jussiara? Porque eu estou pedindo aqui, ó, um porcentagem F com 0,2 aqui, tá? E repare que eu estou usando também, ó, porcentagem dupla para ele mostrar o caractere de porcentagem aqui no meu texto, tá bom? Pessoal, dúvidas aqui? Nosso tempo já está bem avançado, né? Mas agora eu queria começar com vocês a aula 4. Podemos seguir? Então, vamos lá. Aula 4. Aula 4. Vou colocar aqui a especificação do meu programa. O meu programa da aula 4, agora nós vamos falar de repetições, tá, pessoal? Então, primeira coisa, esse nosso programa, ele vai ler o nome e a nota de 100 estudantes e vai calcular e imprimir a média de cada um desses estudantes, ok? E mostrar uma mensagem dizendo se esse estudante foi aprovado, caso a média dele é maior ou igual a 6, né? Ou reprovado, se essa média for menor do que 6. Né? E no final tem que mostrar ainda quantos estudantes estão aprovados e quantos estão reprovados. Então vamos lá, ele faz muita coisa aqui, né? Primeira coisa, pessoal, vamos lá. Eu vou declarar 2 variáveis aqui que vão guardar o número de aprovados e o número de reprovados, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui uma repetição. Eu vou repetir um conjunto de comandos aqui para cada um dos 100 estudantes. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou solicitar o nome do estudante, eu vou solicitar a nota do estudante, tá joia? As 3 notas. Eu vou calcular a média de notas e verificar se esse meu estudante foi aprovado ou não. E depois que eu fizer isso, para cada um dos 100 estudantes, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar os resultados na tela, tá? Então, esse aqui é o meu programa, tá? Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou repetir esses comandos abaixo para os 100 estudantes? Assim, pessoal,
eu vou descrever um for, uma estrutura de repetição que vai executar 100 vezes. Como é que é um for para executar 100 vezes? É assim, ó, eu declaro ali um for com uma variável do tipo inteiro i, começando em 0, enquanto i for menor ou igual, menor do que 100, ok? E avançando de 1 em 1, faça isso, tá joia? Isso aqui é uma repetição que vai executar 100 vezes. Então, para cada uma das vezes, o que ele vai fazer? Ele vai pedir o nome do estudante, as notas do estudante, calcular a média e verificar a aprovação, ok? Vamos lá. Como é que ele solicita o nome do estudante? Vamos lá, eu vou declarar aqui uma variável do tipo char, ok? Eu vou colocar aqui 50 caracteres, tá? Para entrar com o nome do estudante, ok? E o scanf com porcentagem S, tá? Eu poderia também usar, e eu prefiro usar, tá? Quando a gente está lendo uma variável do tipo texto, o gets, tá? Por quê? Porque o gets ele pega uma linha de texto, tá? Como é que eu solicito as notas do estudante? As notas do estudante, eu faço assim. Eu declaro as 3 notas, 3 variáveis do tipo float, ok? Um printf entre com as notas do estudante e repare, eu estou usando um único scanf para solicitar as 3 notas. Reparem, dentro desse scanf eu coloco porcentagem F, porcentagem F, porcentagem F. E aí eu tenho que colocar 3 variáveis, uma correspondente a cada porcentagem F, ok? E por que desse F-flush aqui, pessoal? Esse F-flush é para a gente limpar o buffer, porque como isso aqui é uma repetição, se ficar algum lixo no buffer, ele vai ignorar a leitura do nome do próximo estudante, na próxima repetição, ok? Então, fazendo isso, estou limpando o buffer para que não tenha nada no buffer para o próximo gets, tá joia? Como é que eu calculo a média das notas? A média das notas, eu faço assim. Eu vou pegar as 3 notas, N1, N2, N3, eu vou somar e dividir por 3, ok? Como é que eu vou verificar a aprovação? Ora, assim, pessoal, eu sei que se a média for maior ou igual a 6, vejam, eu sei que aquele aluno foi aprovado. Então, eu vou mostrar ali na tela uma mensagem dizendo que esse estudante ele foi aprovado, vou mostrar a média dele e vou pegar a minha variável número de aprovados e vou aumentar em 1, vou contar um aluno nela, ok? Agora, se a minha média não for maior do que 6, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dizer que esse estudante ele foi reprovado, vou mostrar a média dele, ok? Reparem, porcentagem S, ele vai substituir pelo nome, porcentagem F, ele vai substituir pela média, e aí eu vou contar na minha variável número de reprovados. Reparem, pessoal, que tudo isso aqui é feito dentro da repetição. Então, ele vai fazer isso para cada aluno, ok? Depois de fazer isso tudo, então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os resultados. E vou dizer ali, né, quantos alunos foram aprovados e quantos foram reprovados, ok? Pessoal, dúvidas aqui nesse programa? Ele ficou bem extenso, né? Mas vocês vão ver que ele é feito por pequenas partes que a gente vai colocando aqui dentro dele, tá? Para executar, eu vou colocar aqui 3 alunos, tá? Porque senão a gente vai passar a noite toda aqui entrando a nota de 100 alunos. E aí a gente vai agora executar isso passo a passo, tá? Vou compilar, tá? Vou clicar aqui em depurar. Então, vejam, ele está aqui. Então, para i igual a 0, então vamos lá. Ele vai, entre com o nome do estudante. Então, ele está aqui e pedindo o nome do primeiro estudante. Eu vou digitar aqui, por exemplo, João, tá joia? Aí ele vai pedir agora, ó, entre com as notas desse estudante. Então, ele está... Ó, repara, eu posso até clicar aqui em próxima linha, mas ele não vai, porque ele está esperando digitar 3 valores ali naquele scanf. Então,
Então, vamos digitar aqui, por exemplo, 5, 6 e 7, né? Poderia colocar aqui 5.5, né? 5.5, 6 e 7. E dou Enter. Quando eu fizer isso, reparem, N1 recebeu 5.5, N2 recebeu 6, N3 recebeu 7, ok? A média ele calculou dizendo que é 6.1. A média é maior do que 6, então ele viu que esse estudante foi aprovado. E ele vai mostrar a média, certo? Então ele vai dizer que o estudante João foi aprovado, vai mostrar a média dele. E o número de aprovados, que é 0, ele vai incrementar em 1. Então, ele vai passar o número de aprovados para 1. Então, agora ele vem para o próximo estudante e vai repetir. Vai pedir o nome, vai pedir as notas, vai calcular a média, dizer se foi aprovado ou não. Eu vou colocar o meu breakpoint aqui, tá joia? E vou pedir para ele continuar a execução do meu programa. Então, o que ele vai fazer? Ó, o próximo estudante é o Lucas. O Lucas é um bom aluno, ele tirou 8 numa prova, tirou 9 na outra e tirou 10 na outra. Então, o Lucas foi aprovado com média 9. Agora, o próximo estudante é o Cláudio, que está nos acompanhando aqui no chat. As notas do Cláudio, o Cláudio tirou 7,5 em uma prova, tirou 8,5 em outra prova, e na última prova ele tirou 9,5. Então, ele foi aprovado com média 8,5. Reparem que ele já parou aqui no meu breakpoint. Eu tenho aqui número de aprovados 3, número de reprovados 0. Ninguém reprovou. Então, próxima linha, ele vai mostrar uma tela. 3 alunos aprovados, 0 alunos reprovados, ok? Pessoal, dúvidas nesse programa? Ele é bem extenso, né? Mas é bem interessante. Porque esses programas mais extensos são justamente aqueles, né, que se a gente olhar ele e entender ele, a gente consegue escrever programas menores tranquilamente, tá bom? Podemos ir para o segundo exercício da aula 4? Vamos lá, então. Vou fazer a mesma coisa, vou apagar aqui, certo? Vou colocar aqui a especificação do nosso exercício e vamos ver o que ele está dizendo. Esse é mais rapidinho, tá, pessoal? Vamos lá. A Comissão Brasileira de Futebol quer identificar qual a média de idade dos jogadores de futebol para escalar a seleção olímpica. Para isso, ela vai usar como instrumento a leitura das idades dos jogadores de todos os times de futebol. Considere que nesse campeonato participam 20 times, reparem, e cada time tem 24 jogadores. Percebam, pessoal, 20 times, uma repetição que vai executar 20 vezes. E cada time tem 24 jogadores. Dentro dessa repetição de 20 times, eu vou ter uma repetição para cada jogador. Então, eu vou ter um programa que vai mostrar a média de idade desses jogadores. Vamos lá. Então, qual é o esqueleto do nosso programa? Vamos solicitar, então, a idade dos jogadores de 20 times. Antes da gente fazer qualquer coisa, nós vamos dizer que a soma das idades é 0. Como é que ele solicita a idade desses 20 times? Ora, olha só, a gente vai solicitar a idade dos jogadores de 20 times. E para cada time, nós vamos olhar, pedir a idade de cada jogador, tá joia? Então, cada time tem 24 jogadores, e para cada jogador, eu vou solicitar a idade do jogador e adicionar essa idade na soma de idades para eu poder calcular a média, tá joia? Então, depois que eu pedir a idade de todo mundo, é que eu vou, então, calcular a média de idades. Tá joia? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu tenho 20 times, não é? Então, vejam só. Eu vou
tem uma repetição para cada time. Então, tem um for que vai executar 20 vezes. Para cada time, eu vou olhar os 24 jogadores e para cada jogador vou solicitar a idade e adicionar a idade na soma de idades. Ok? Então, reparem, eu tenho 20 times, então eu tenho uma repetição que vai executar 20 vezes. Agora, para cada time, eu tenho 24 jogadores. Então, vejam, eu vou precisar olhar para cada um dos jogadores. Então, eu tenho que construir uma repetição que vai executar 24 vezes. Tá joia? O que eu vou fazer aqui? Eu preciso, para cada jogador, eu tenho que solicitar a idade do jogador, ok? Então, declaro uma variável idade e dou um scanf para pedir a idade. E, lida a idade, o que eu tenho que fazer? Eu adiciono a idade na soma de idades. Então, vou fazer isso aqui, ok? Então, repare que nessa minha repetição, eu estou pedindo a idade de cada jogador de cada um dos 20 times, sendo que eu tenho 24 jogadores em cada time, ok? Então, uma repetição dentro da outra, um for dentro de um for. Depois que eu tiver executado esse for, né, e esse for aqui dentro dele, eu vou ter, então, a soma das idades. E para calcular a média das idades, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar a soma das idades e dividir pelo número de times multiplicado pelo número de jogadores. É a quantidade de jogadores que eu li as idades, ok? Feito isso, eu tenho a média das idades e eu simplesmente mostro, então, qual é a média de idades, tá? Pessoal, esse é um programa que ele é bem extenso. Ele é meio complicado de eu rodar ele, executar ele aí, né? Digitar 20 times, 24 jogadores, né? A idade de todo mundo. Então, eu gostaria que vocês, depois, com o tempo, executassem isso aí, tá bom? Mas eu vou fazer uma mudança aqui, tá? Eu vou colocar 2 times, 2 jogadores, tá? E aqui eu tenho que mudar, então, 2 times, 2 jogadores. Tá bom? Vamos executar isso passo a passo. Ó, vou compilar, vou colocar aqui o nosso breakpoint, tá? E vamos lá. Reparem, soma da idade é 0. Então, o primeiro time, o que ele vai fazer? Para o primeiro time, olha só, tem 2 jogadores. Então, ele vai pedir a idade do primeiro jogador. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 25, tá joia? Aí, ó, ele vai somar essa idade na soma das idades. Reparem, ele está no time 1 ainda, e agora ele está pedindo o quê? A idade do segundo jogador, tá joia? Vou até soltar esse breakpoint aqui, colocar aqui na média de idade já, tá? E vou botar aqui no continuar. Então, reparem, a idade do jogador 2 do time 1, vou colocar aqui 26. Ó, agora ele vem jogador 1 do time 2, 20. Jogador 2 do time 2, 25. Reparem, agora ele terminou. Então, olha só, eu tenho 2 times, cada time tem 2 jogadores. 2 times, cada time tem 2 jogadores. Então, agora ele vai calcular a média de idades, que vai ser o quê? A soma das idades, que está guardando 96, dividido pelo número de jogadores lidos, que é o quê? O número de times vezes o número de jogadores, tá? Então, ele vai pegar e vai mostrar ali. A média de idades é 24 anos, ok? Pessoal, dúvidas aqui nesse exercício? Por que temos que usar o for e não o int? Como assim, Michael? Não entendi. O int é um tipo de dados, o for é uma repetição. Não entendi a sua pergunta. Você precisa usar uma repetição. E para isso você tem que usar o comando for. Tá joia? Bom, vamos lá. Podemos seguir, pessoal?
Vamos lá. Próximo exercício. Escreva um programa em C que lê a idade e a altura de várias pessoas. Calcule e informe a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos. E para encerrar o programa, digite 0 para a idade. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai começar declarando algumas variáveis que a gente vai precisar do nosso programa, tá? O número de alturas que foram lidas, tá? E a soma das alturas. E aí, a gente vai fazer uma repetição. E essa repetição, ela vai fazer o seguinte, ó. Nessa repetição, eu vou solicitar a idade, ok? E eu vou verificar o seguinte, olha só. Eu vou continuar processando essa minha repetição somente se a idade for diferente de 0, tá? Se a minha idade for diferente de 0, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar a altura, tá joia? E vou contar essa minha altura somente se essa idade for maior do que 50 anos, ok? Então, reparem, eu peço a idade. Se a idade for 0, então ele não vai executar isso aqui. É a hora de parar o programa. Agora, se a idade for diferente de 0, aí sim eu vou pedir a altura da pessoa e vou contar essa altura se a idade for maior do que 50 anos, ok? Vamos lá, o que eu quero fazer aqui? O que eu quero fazer é o seguinte, pessoal, é uma repetição, mas aqui eu vou usar o do while, tá? E a minha repetição vai ser assim, ó. Eu vou executar isso aqui, tá? Enquanto a idade for diferente de 0. Enquanto a idade for diferente de 0, ele vai solicitar a idade e vai continuar esse processamento, ok? Bom, feito isso, depois dessa minha repetição, eu vou, então, calcular a média de alturas, ok? Lucas, eu só vou terminar esse exercício e mais o próximo. Eu imagino que em 10 minutos eu devo encerrar, tá bom? É que realmente são muitos exercícios. Eu queria passar eles para vocês tirarem essa dúvida, tá? Qualquer dúvida que tiver. Tá? Float serve para qualquer ocasião que seja com número real. Sim, Thiago, você pode usar float ou pode usar double também, tá bom? Float é mais usual. Vamos continuar, então, nosso programa? Vamos lá. Como é que a gente solicita a idade? A idade a gente solicita assim, ó. Um scanf, tá joia? E aí a gente coloca aqui, né, a nossa idade, tá? Eu preciso declarar aqui fora a minha variável idade, tá bom? Tá? Por quê? E eu estou usando ela aqui na condição, por isso que ela tem que estar fora da repetição. Então, eu vou solicitar a idade. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ora, eu tenho que colocar um if, uma condição aqui. Olha só, eu só vou pedir a altura e contar a altura, se for o caso, se a minha idade for diferente de 0. Tá joia? Então, vejam, eu só vou fazer esse processamento aqui para a minha idade diferente de 0. Tá? Vou solicitar a altura. Como é que eu solicito a altura? Eu declaro uma variável, que é a altura, tá joia? E faço um scanf para essa minha variável. Tá bom? Bom, tendo essa minha variável, eu vou fazer o seguinte. Será que eu vou contar ela? Eu só posso contar essa minha variável, a soma de alturas, se a idade for maior do que 50. Então, vejam lá, o meu if. Se a idade que foi lida for maior do que 50, aí sim eu vou pegar essa minha altura e adicionar na soma de alturas. E vou incrementar minha variável número de alturas também para calcular a média lá embaixo, tá bom? Pessoal, essa é a minha repetição, tá? Eu peço a idade, se a idade for diferente de 0, eu peço a altura, e se a idade for maior que 50, eu adiciono essa altura na soma de alturas e incremento o número de alturas que foram lidas, ok?
Depois que eu termino essa minha repetição, vejam, eu posso calcular a média de alturas, e a média de alturas vai ser dada pela soma das alturas que eu fiz aqui, dividido pelo número de alturas que foram lidas. E aí, finalmente, eu posso dar um printf mostrando resultados aqui, dizendo que a média de alturas de pessoas com mais de 50 anos vai ser, e aqui eu tenho o valor, né, dessa média de alturas. Vejam, eu vou executar isso aqui, não vou executar passo a passo, tá? Vou só clicar aqui em executar. Então, vamos colocar aqui, idade, 20. Qual a altura? 1,80. Idade, 30. Altura, 1,70. Idade, 60. Altura, vamos colocar aqui, 1,50. Idade, 0. Repare que agora ele vai parar. Tá joia? Olha só, a média de altura de pessoas com mais de 50 anos é 1,50. Por quê? Porque só tinha uma pessoa com mais de 50 anos, que é essa aqui que tinha 60 anos. Tá joia? Então ele vai parar aqui, tá? Depois vocês podem executar esse programa com outros dados. Eu não vou me estender mais nele por causa do nosso horário avançado, tá, pessoal? Dúvidas aqui nesse exercício? Nós temos só mais um exercício, e esse último exercício ele é bem rapidinho. Podemos seguir, fazer ele rapidinho aqui. Quando eu colocar o returns aqui, professor, Tiago, não entendi a sua pergunta. Professor, float serve para qualquer ocasião que seja com número real. Ok. Quando eu colocar o return 0, não entendi a sua pergunta. Tiago, você quer abrir o áudio? Pode perguntar. Tá sem microfone. Tá. O return 0, você está falando da função main, é isso? Ok. Porque quando você começa aqui, você vê que ela começa sem o return 0, não é? Tá. O que é isso? É porque é o seguinte, ó, isso aqui está declarando uma função. Essa função, ela está dizendo aqui que ela retorna um valor do tipo int. Então, o correto em uma função que retorna um valor do tipo int é você ter um return e um valor do tipo int, tá joia? Mas, no caso da função main, não é necessário colocar esse return aqui, tá? Esse return, no caso da main, ele vai retornar esse valor para o sistema operacional. Quando você retorna 0 para o sistema operacional, significa que o programa terminou de executar sem erro. Se você não coloca um return aqui no main, significa um return 0, tá joia? Agora, se você colocar um return 1 aqui, significa que o seu programa terminou com erro. Então, o sistema operacional poderia tratar isso aí, tá bom? É só isso aí. Ok? Quando a gente chegar na parte de funções, você vai entender melhor o que é esse return e que ele tem a ver com esse int aqui da função main, tá bom? Vamos lá, pessoal. Último exercício para a gente encerrar a nossa aula, tá? Olha só. Nós temos um país A que tem 5 milhões de habitantes e tem uma taxa de natalidade de 3% ao ano. E um país B que tem 7 milhões e uma taxa de natalidade menor, que é 2% ao ano. Eu quero calcular e imprimir o tempo que vai levar para que a população do país A ultrapasse o do país B, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Nós temos que, primeiro, nós vamos declarar algumas variáveis, que vai ser a população de cada um desses países. Repare que aqui eu já não usei int, eu usei o long, que é um inteiro, digamos assim, maior do que o int, tá? Você tem um inteiro muito grande, pessoal, em vez de usar int, você vai usar long, tá? E aí, o meu algoritmo vai fazer o seguinte, ele vai crescer a população enquanto o país A tiver menos habitantes que o país B. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer esse crescimento? É uma repetição. E a condição da minha repetição é enquanto o país A tiver menos pessoas que o país B. Ele vai crescer a população. E como é que eu vou fazer isso? Bem,
antes da repetição, eu vou dizer que o número de anos que se passou é 0, ok? E aí, na minha repetição, o que eu vou fazer? Eu vou crescer a minha população. Então, o país A, em um ano, vejam, ele vai ter o que ele já tem, mais 3% de aumento, ok? O país B, ele vai ter o que ele tem de população, mais 2% de aumento, ok? E lá na minha repetição, quando eu crescer essa minha população, eu também vou aumentar em 1 o número de anos, tá? Eu vou, dentro da minha repetição, também colocar uma mensagem para mostrar esse crescimento. Olha só. Então, eu vou mostrar, olha, com tantos anos, o país A tem tantos habitantes e o país B tem tantos habitantes. E ele vai executar isso até o momento em que a condição for falsa, ou seja, o país A tiver mais habitantes que o país B. Vamos executar isso aqui para ver que interessante? Quantos anos vai levar? Vejam, compilei, executei. Olha só, 35 anos. Com 35 anos, ó, reparem, com um ano, país A tem tantos habitantes, B tem tanto. E aí ele foi rodando. Com 35 anos, o país A já tem esse tanto de habitantes e o país B tem esse tanto de habitantes. Então, repare que a população do país A superou a população do país B, ok? Esse é o algoritmo. Dúvidas aqui nesse algoritmo, pessoal? Esse é mais simplesinho, é o nosso último. Ele é simplesinho, mas a ideia dele é bem interessante. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Bom, eu posso abrir agora para vocês fazerem alguma última pergunta, dúvidas sobre a disciplina, dúvidas sobre o trabalho, algum texto que vocês não entenderam. Tudo bem? Ok, então, pessoal. Bom, está todo mundo reportando que não tem dúvidas, então eu vou encerrar a nossa webconferência por aqui. A gente passou bastante do nosso horário, mas não tinha como ser diferente, porque para a gente conseguir resolver toda essa quantidade de exercícios, né, a gente realmente precisava de tempo. Obrigado, Thiago, fico feliz, espero ter ajudado vocês aí, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem também, não deixe de mandar mensagem, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado por estarem aqui até agora. Diane, obrigado aí pelo seu comentário, né? Foi muito bom estar aqui com vocês também, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite, tá? Tudo de bom para vocês e bons estudos.